Olá, seja bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou Fausto Botelho e hoje nós vamos falar sobre o Bovespa, o S&P e o dólar. O Bovespa essa semana bateu a casa dos 100 mil pontos e vamos ver se ele tem condições de continuar subindo ou se pode cair. Vamos lá, vem comigo. Estamos aqui no Enfoque e vamos analisar primeiro então o Bovespa. Os 100 mil pontos era um nível que estava um pouco acima desse nível de resistência que foi percebido pelo Bovespa, que estava aqui em torno de 98.700 aproximadamente, 98.600, 700. Muito bem, nessa semana, aliás, especificamente no último dia 13 de março, que foi na última quarta-feira, né? 13, quarta, quinta, sexta, e daí segunda, terça e quarta, nós estamos na quarta. Então, no dia 13 o mercado rompeu esse nível. Logo depois de ele ter rompido esse nível, ele teve um candle de indefinição. Mas aí, no dia seguinte, que foi na sexta-feira, no dia 15, ele rompeu esse nível, mas deixou uma sombra superior. E, finalmente, no dia 18 de março, que foi nesta segunda-feira, anteontem, o mercado rompeu sem discussão esse nível. Muito bem. Eu vou traçar uma reta no nível onde estava a antiga resistência, que agora eu vou fazer essa reta azul, porque ela passa a oferecer suporte. Então, aqui está o nível de suporte anterior. O nível de suporte, minha gente, quando ele é rompido, ele passa a exercer a função contrária. Ele que oferecia resistência, a gente diz que inverte a polaridade. E ele então passa a oferecer suporte, exatamente como ele está oferecendo agora. Então, algumas considerações que eu vou fazer com vocês. Primeiro, se esse nível segurar os preços, se os preços voltarem a subir a partir daqui, o mercado terá feito um processo que a gente chama de pullback para a antiga resistência, e se romper essa resistência aqui de cima, ele vai fazer o que a gente chama de pivô de alta, e aí essa será uma indicação bastante altista, que poderia levar os preços a fazerem, por exemplo, uma outra perna de alta igual a essa anterior aqui que aconteceu durante esse ano de 2019. Começou logo depois do Natal do ano passado. Então a gente pega essa amplitude aqui, projeta para cima a partir do fundo e vem dar aqui em cima, que vem a ser o nível de 109 mil pontos, mas eu acho que a gente pode arredondar isso para 110 mil pontos, né? Agora, a outra consideração que tem que ser feita é o fato de que, por ser esse nível um nível importante, o fato de o mercado ter rompido esse nível deveria ter feito o mercado tocar ordens de stop. No nosso caso, eu acho que eventualmente o mercado poderia ter causado, vamos dizer assim, aqueles traders que estão na dúvida se vão entrar na Bovespa ou não, o fato do mercado romper um nível de resistência desses, eventualmente deveria motivá-los a entrar e comprar ativos na Bovespa. E ao mesmo tempo, as pessoas que estavam com posições de venda, elas tendem a colocar ordens de stop exatamente em cima desse nível. Se a pessoa... Bom, para quem não sabe, sim, a gente pode fazer posições de venda no mercado da Bolsa de Valores. A gente vende ação e aluga a ação e entrega para quem comprou a ação alugada. Depois, se o mercado cair 20%, por exemplo, a gente recompra as ações e devolve as ações para quem havia
nos alugado essas ações. Na verdade, nós não fazemos isso, quem faz isso é a corretora para nós, né? Isso é uma ótima estratégia para quem está, por exemplo, carregando ações e quer tentar aumentar a quantidade de ações, porque se você tiver uma ação, vender essa ação e ela cair 20%, você consegue comprar 25% a mais de ações. E, logicamente, se cair 50%, você consegue comprar 100% a mais. Então, é um jogo que funciona a favor de quem está vendendo, de quem vendeu e que tem os preços caindo, né? Agora, se você não tem a ação, você funciona como um especulador que vende, aluga, e aí você ganha, é como se você tivesse comprado. Se o mercado caiu 10%, você vai ganhar 10% do que você comprou, do que você investiu nessa posição e assim por diante, né? Então, o fato é que os preços não encontraram essas ordens de stop e nem acendeu luzinha na cabeça dos participantes do mercado dizendo que eles teriam que comprar. Então hoje eu convido você a ver o fechamento, porque se o fechamento for na mínima do dia, provavelmente o mercado terá feito então um movimento, uma movimentação que é aquela que eu considero a mais importante indicação técnica e nesse caso seria uma indicação de baixa. A gente chama isso quando os preços rompem, até já falei aqui no canal algumas vezes, quando os preços rompem um nível importante de resistência e desrompem e entram para dentro de novo, a gente chama isso de armadilha para comprados. O americano chama de bull trap. Então, se acontecer isso eu consideraria muito baixista e aí entendo que os preços cairiam, teriam condições de ter uma queda bastante acentuada. Mas eu tenho dito aqui no canal também que a capacidade do Bovespa de subir depende totalmente do que vai acontecer com o mercado americano de ações. E eu tenho mostrado que eu estou baixista com esse mercado americano de ações. Então vamos ver o que está acontecendo lá, porque não tem muito o que fazer. Se lá cair e lá tem potencial de queda muito grande, simplesmente porque tem subido desde de 2009, no caso dos Estados Unidos, subiu praticamente 300%, e nós estamos muito próximos do topo, né? Mas nada como olhar o gráfico, né? O gráfico vale por 1000 palavras que eu possa falar aqui, então vamos lá. Vamos mudar aqui para o S&P, onde a gente vê uma situação parecida com o que está acontecendo com o Bovespa. Exatamente como eu falei, né? Os Estados Unidos puxa todo mundo. Esse cara é o cara que manda no mundo. Estou mostrando aqui o índice do SP 500, são as 500 maiores empresas americanas. Esse gráfico é em escala logarítmica, logicamente, ele vem desde 1950, e também eu indexo ele pelo CPI, ou seja, eu tiro a inflação desse período aqui, que são 60 e tantos anos, quase 70 anos. Muito bem. Muitas pessoas às vezes me perguntam, puxa, meu S&P ainda não rompeu a reta? Não, eu vejo esse gráfico e logicamente eu entendo que esse é o gráfico certo de ser observado. Digo mais, os americanos, a maioria deles não usa esse gráfico, até porque eles não têm a cultura de inflação que nós temos, então eles não indexam os gráficos deles. Mas os grandes capitais do mundo olham exatamente esse gráfico que eu estou mostrando a vocês. Então vejam o que aconteceu no S&P. Ele também, primeiro a gente tem que lembrar que houve uma tendência de alta de longo prazo, que aqui no S&P significou uma alta do fundo ao topo de 267%, 268%, quando indexado, né? Porque quando não indexado foi ainda maior essa alta. Nós tivemos condições de traçar uma reta suporte de longo prazo, essa reta foi rompida. Quando a gente olha a tendência, a gente vê que ele já fez 3 movimentos de alta, que é o que geralmente acontece. E aqui em cima ele fez um procedimento que é comum a topos de mercado, a gente até chama de topo duplo, rompeu a reta suporte de longo prazo, caiu, mas teve uma recuperação muito forte aqui e chegou nesse nível de resistência. Esse nível de resistência é muito mais importante do que aquele que nós vimos no Bovespa.
Porque vejam, existem topos aqui em fevereiro do ano passado, 2 topos, existem fundos aqui em julho e agosto do ano passado, existem topos aqui em outubro, novembro e dezembro do ano passado e ainda topo aqui em fevereiro desse ano e agora em março também tivemos um outro topo. E o que aconteceu? Os preços romperam esse nível e voltaram. Então, a gente tem que esperar para ver o que acontece. Eu estou muito desconfiado porque eu acho que ao romper esse nível o mercado devia desenvolver, que não foi o que aconteceu. Ele teve um candle de indefinição e aí a gente vai ter que esperar hoje. Mas, de novo, se o mercado fechar num nível muito baixo, eu tenho a impressão que acabou a festa para o mercado americano de ações. Se não, se ele vier sentar no suporte e voltar a subir, romper o último topo, aí ele vai subir, mas ele tem logo agora um outro topo, que é aquele topo duplo, que é esse topo duplo aqui que eu mostrei para vocês. Então, o mercado americano tem muito pouco para subir, porque depois de uma alta dessa, eu acho que ele não passa esse topo aqui, mas não tem a menor chance. Quer dizer, ele primeiro precisa no mínimo fazer uma correção mais acentuada para daí ter força para romper esse topo aqui, porque quando ele chegar nesse topo, o mundo vai vender ações nos Estados Unidos, simplesmente porque a última vez que o mercado chegou nesse topo, ele perdeu 19%, quase 20%, né? Então, finalmente, eu quero mostrar a vocês o que está acontecendo aqui no gráfico intraday, que vai nos dar detalhes dessa movimentação de hoje. Aqui, que o mercado abriu, fez um fundo lá e está aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui no intraday de 15 minutos do S&P, do mini S&P, que é um gráfico que oscila direto. Olha, parece uma bandeira de baixa, então eu diria que as chances são de que o mercado volte a cair, caia mais e chances de ele fechar na mínima do dia. Se fechar na mínima do dia, ele estaria entrando para dentro dessa antiga resistência, né? E estaria nos produzindo um bull trap e isso seria muito baixista. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado da nossa análise e te vejo na próxima. Tchau!